esse dia, esse período foi um período muito triste da minha vida e na vida de todos os brasileiros. Evidentemente que, apesar dos tumultos, das efervescências da época, era de se esperar que alguma coisa acontecesse. Infelizmente, os portuários foram os primeiros a sofrer essas consequências, os portuários do Rio de Janeiro. É verdade que no dia 31 de março, eu estava no meu gabinete e... O senhor era, qual é o cargo? Eu era diretor de administração. Eu gostaria depois da razão por que eu cheguei a ser diretor de administração. Primeiro eu vou falar sobre esse dia fatídico da prisão e dos dias quando eu passei por lá. E dizer a vocês o seguinte: no dia 31 de março, o movimento era forte, as notícias eram aterrorizantes e nós saímos às 18 horas mais ou menos e fomos para a Polícia Portuária. Juntamos lá vários... Nós quem? Eu, Rubens Teixeira, Evaristo, Luizinho e outros tantos que agora não me recordo o nome, mas vários. Nós ficamos lá na Guarda Portuária vendo a movimentação das tropas daqui do Rio de Janeiro. Ainda não eram as tropas que vieram de Minas. E passamos a noite toda até que no dia pela manhã já veio a notícia de que realmente ocorreu um golpe e que as tropas de Minas estavam se encaminhando para o Rio de Janeiro. Nesse momento, pela manhã, nós nos dispersamos, alguns foram para Copacabana, outros foram para a minha casa no Grajaú. Lá eu fiquei com 4, 5 ou 6 pessoas, porque nesta época eu era noivo, ia casar no dia 23 de abril. E então eu já tinha uma casa alugada no Grajaú e fomos para lá. Lá passamos um período e no dia 2 de abril todos voltaram para o trabalho. E eu fiquei lá no trabalho até o dia 9 de abril. O diretor da administração, eu não me recordo muito bem até hoje, José Barbosa, você deve conhecer, José Barbosa portuário, querido por muita gente, entendeu? Me parece que ele era se não me engano, o Caso Alberto era dos transportes, né? Era do tráfico, José Barbosa. O Barbosa chegou ao meu gabinete, eram 10 horas da manhã, e disse: doutor Maurício, eu recebi um telefonema do Aerovídeo dizendo que hoje à tarde, às 14 horas, virá uma missão do DOPS para prender toda a diretoria do Porto, da DOPS. Aliás, era Porto do Janeiro, não era DOPS. Chancellor do Porto. Alô? Então, ligo daqui a pouquinho para você. Então eu naquele momento, eu tomei duas medidas que eu achei muito importantes na minha vida. A primeira foi subir ao gabinete da presidência e falar, da superintendência, e falar com o diretor do superintendente, que era Carlos Teófilo. E disse ao Carlos Teófilo que recebia esse recado e que provavelmente toda a diretoria seria presa. Ele reuniu as demais diretores e tomaram a decisão de ir embora. Propôs-se embora de lá. Eu disse a eles que eu ficaria. De fato, eu fiquei. Disse a minha noiva era agente social, e eu a chamei e disse a ela o seguinte: olha, você vai à Cúria tratar lá dos documentos lá do nosso casamento e depois vai para casa porque vai haver alguma coisa que... Ela, mas o que é? Eu digo, não é nada. E chamei o meu turista chamado Manuel. Disse: Manuel, depois da Cúria, você leva minha mulher na Cúria, de lá você leva para casa e retorna para cá. Ele fez isso, a minha mulher não desconfiou de nada. E às 14 horas em ponto, chegaram alguns camburões, 2 ou 3,
para a sacada lá do outro, e então me convidaram para subir a quarta andar, que era a superintendência da quarta andar. Eu subi, não tinha diretor nenhum, era o único, era eu, e então eu recebi ordem de prisão, e desci e entrei no camburão. Alguns funcionários na porta, não sei se ali já estavam, mas alguns, a Delci e outros, que era uma manifestação de apoio, chorando e tal, mas eu fui, entrei no camburão e fomos por todo o cais, até o minério. E neste trajeto, o camburão foi apanhando um aqui, outro ali, e até o minério. Provavelmente tivemos presos nesse camburão, nesses 3 ou 4 camburões, não me recordo, mas umas 40, 50 pessoas. E, num camburão, 40? Não, 4 ou 5, vários camburões, né? Eram vários camburões. 30, 40, eu não me recordo, porque eu só sei o seguinte, eu não via o que estava atrás. Eu só via quem entrava no meu camburão. Eu me recordo muito que, um caso interessante, que o Rezende, ele foi abordado e mandaram ele entrar no camburão. Não sei se ele chegou a sentar, mas ele depois, então, houve qualquer conversa lá entre eles, eu só ouvia o barulho lá, e então ele deixaram ele lá. E quando chegamos lá no DOPS, muita gente e tal, eu vi o Hélio Vídeo olhando para mim assim longe, eu não falei com ele porque eu senti que ele estava querendo se afastar da mim, mas naturalmente até admirado, porque ele mandou me avisar, né, que eu ia ser preso. Né? De maneira que foi preso também conosco o Fernandão. O Fernandão era um conferente muito amigo de todo mundo, era um brincalhão. Ele morreu há uns anos atrás, né? Mas o Fernandão foi solto logo lá na área, ele nem chegou a subir para a cela. E então nós subimos, e nesta cela, não sei se o DOPS tem outra cela, pelo menos uma Está na Rua da Relação. Na Rua da Relação. Na entrada tinha 2 celas, 2 grades pequenas, e onde tinha do lado e do outro algumas moças presas. Não me recordo quantas. Talvez umas 4 de um lado, umas 4 do outro. Eu sei que quando eu passei, elas estavam lá na grade, falavam, gritavam contra a ditadura, enfim, contra o golpe e tal. Bom, eu entrei e lá eu verifiquei, eu vi tristemente, né, que pessoas já estavam lá, no dia 1º, no dia 2, pessoas seminuas, de pé, maltratadas, entendeu? E aquilo me chocou realmente, entendeu? Embora, eu quero dizer a você que em momento algum eu tive medo ou me humilhei diante dessa gente. Fui com a cabeça erguida e lá continuei com a cabeça erguida sem ter receio de nada, absolutamente. Passamos 7 dias, passei 7 dias nessa cela, super lotada. Os chineses estavam lá, eram 6 ou 8 os chineses. Se eu não me recordo, eu acho que eu vi Marcelo Alencar, não me lembro, mas me parece que ele estava lá. Não tenho recordação. Eu sei que algumas tinha um diretor da Petrobras, tinha engenheiro da Marinha, tinha um arquiteto, pessoas que tinham uma certa posição na vida, entendeu? E tinham também alguns operários. E passamos 7 dias comendo miséria, entendeu? Porque era uma quentinha que trazia podre, praticamente podre, porque era uma gordura, não tinha nada, aquilo nos dava
nos dava uma certa um enjoo e tal. E umas 2 ou 3 noites dormíamos em pé, porque a cada dia que eles passavam entrava mais gente e nós não tínhamos nem como dormir. Entendeu? E até que depois de 7 dias eu fui transferido para a Frei Caneca. Quando eu cheguei lá na Frei Caneca, não fui. Na DOPS eu fui fichado, dei nome e tal, mas na Frei Caneca não entrei sem ninguém me perguntar nada, sem dar nome, sem nada. Foi aquele bloco que entrou e lá fui colocado lá numa cela grande, não sei quanto, tinha uma espécie de, chamava boi, cara de boi, olho de boi. É um negócio onde nós fazíamos as nossas necessidades e uma torneira para tomar banho, lá um banheiro. Entendeu? E nós fazíamos necessidades ali na presença de todos. Entendeu? E lá o único estrado que tinha para eu dormir era ao lado do lago. Fiquei ao lado, nós dois, no mesmo estrado. Né? Os meus filhos, a minha mulher brinca, dormiu com o Mário Lago. Bom, e então... Eram muitas celas? Não, uma cela muito grande, onde eu fiquei. Aí, mas tinha existência, tinha outra cela? Não, era para político só essa. Era uma cela enorme, muito grande. O que é enorme que fala? Porra, quanto que quanto? Muito grande, talvez um galpão, era um galpão muito grande, muita gente, mas muita gente de todas as categorias, e operários, engenheiros, médicos, atores, entendeu? Muita gente, e nós criamos lá dentro uma harmonia, um grupo, não digo amigos porque não se fala em amizade, nem amigo, mas se fala em cortesia, em delicadeza, entendeu? E eu até achei que uma coisa interessante que nos dava uma certa... um certo havia manifestação lá dentro da cela? Não, era conversa, e havia uma certa... então nós tínhamos assim uma espécie de levantamento do astral, né? Com o Mário Lago, porque ele era um homem muito competente, muito inteligente. Ele organizava, entendeu, todos os dias uma espécie de palestra e era escolhido um palestrante. Você falava, um falava sobre Petrobras, outro falava sobre da Marinha, enfim, várias pessoas. E eu da minha vez, fui escolhido para falar sobre Porto. Falei sobre o sistema portuário, como é que é, enfim, o que é Porto, como é que se opera e tal. Finalmente, e então, na Frei Caneca, nós tivemos, embora um pouco a comida não tenha sido tão melhor, mas nós tivemos mais liberdade. Quem eram os portuários que estavam contigo, você lembra? O portuário comigo, lá nas Frei Caneca não tinha nenhum que eu conhecesse. Cá, na relação tinha, eu me lembro bem do Manuel, era um homem forte, só ele ficou comigo, os outros não ficaram, não sei para onde foi. Do grupo que ele chamou, não me lembro de nenhum, só o Manuel. Que é Manuel? Manuel era um homem, foi apanhado... É da UPB, é ele não, né? Não, ele foi apanhado na beira do cais, um homem forte, levado, e ele dizia que ele não tinha nada, que não sei o que, ele batia com a cabeça na porta e eu segurava ele e tal. Mas ele não era da UPB, não conhecia ele, eu conheci um dia lá. E não me lembro de portuário nenhum comigo, não me lembro. Eu acho que aqueles que foram presos lá comigo na época devem ter sido colocados em outros lugares, porque comigo não sei como foi. E o Porto, como é que ficou nesse período? Bom, deixa eu só concluir.
essa questão que é muito importante aí. Então nós fazíamos, nós então começamos a ter, logo no primeiro dia, no segundo dia que eu fiquei lá, já banho de sol. Então nós nos reuníamos ali no banho de sol e tal. E no terceiro dia eu já fui chamado para receber uma visita. Eu recebi a visita primeiro do meu pai e do meu irmão. Isso quantos dias depois? 3 dias depois. E aí no quarto dia eu recebi a visita do Liceu Abreu, que levou a minha noiva para me ver, né? Era negócio de meia hora, 40 minutos, entendeu? E o Liceu Abreu depois ele ficou a vida toda me cobrando, dizendo que ele que me soltou. Eu soltei ele. Eu gostaria que ele viesse dizer aqui se ele me soltou ou não mesmo, porque eu só me lembro o seguinte, e depois, no dia 23, que era o dia do meu casamento, dia 23, que era o dia 23 de abril, que era o dia do meu casamento, marcado, que depois eu tive que adiar para maio, um mês depois. No dia 23 eu recebi um chamado para ir embora. Eu não sabia para onde ir, entrei no camburão. E aconteceu uma coisa interessante. Dia 23 de abril. 23 de abril. Aconteceu uma coisa interessante. O camburão que me levava, quando chegou lá na entrada da Rua da Relação, lá embaixo, ele enguiçou. Então, mas no dia 23 você saiu da penitência, lá da Caneca, indo para a Relação. Em direção à Relação. Quando ele chegou na Rua da Relação, ele enguiçou. E então, os policiais me convidaram então para eu sair, né? E fui a pé. Eu e os policiais fomos a pé conversando até lá a Relação. Né? Até simpático, né? Foi simpático, porque fomos conversando, né? E então eu cheguei na Relação a mais ou menos às 14 horas. Eu fiquei lá sentado. E eles me colocaram para mim vários álbuns com fotografias. Entendeu? E perguntavam se eu conhecia aquelas pessoas. Especialmente pessoas comunistas da minha terra. Comunistas de Sergipe, altamente periculosos para eles. E eles perguntaram, conhece alguém aí? Eu digo, conheço. Aqui. Fulano. Ele disse, então, Bento, você conhece muito comunista, eu conheço. Porque eu não vou dizer que não conheço. Aí veio aqui, trouxe do Rio de Janeiro, apresentou o Vicente, né? O Vicente Rodrigues, aquele. Vicente Rodrigues era sergipano? Não. Eu já outro álbum. Ah, tá. Outro álbum que seria o álbum ligado ao Porto. O álbum ligado ao Porto. Eu reconheci o Vicente e aquele careca, como é o nome dele, aquele careca? Você falou o nome dele aí agora. O carequinha, estourado, entendeu? Você falou o nome Joaquim Zé do Rego? É, Joaquim. Não é Joaquim, não. É um careca que trabalhava lá na estação. Um careca. É o. Aquele divertido do Jorginho, estourado, xingava todo mundo. Mal-humorado, viu? Comunista. Então eu reconheci eles e tal. E fiquei lá. Então, quando foi mais ou menos 7 horas da noite, me chamaram e me colocaram no camburão e me deixaram no Ministério da Guerra. Antigo, hoje é Exército, Secretário do Exército. Né? Ali eu fiquei, ali eu fui solto e ali eu fui embora para casa. Né? Então, no outro dia, dia 24. 24, eu fui ao Porto e quero registrar aqui uma coisa muito interessante.
porque nesse dia, a Eunice Viagem, a Salsa e outras pessoas fizeram uma homenagem a mim espetacular. Entendeu? Espetacular. Eu entrei, eles todos os funcionários que estavam por ali, que trabalhavam ali naquela área, me entregaram um buquê de rosa e fizeram discursos recebendo de volta, né? E eu fiquei, então, reassumi, porque tinha que reassumir, né? Aliás, seria bom assim, depois o senhor me falar como é que foi o teu ingresso como diretor de... Exatamente, mas eu gostaria de só concluir essa parte do meu retorno, porque segundo dia 25, 26, por aí, eu não me lembro agora qual é o dia, eu estava lá no gabinete e entrou o Cláudio Falcão. Era conhecida, entendeu? Todo mundo sabia que era Cláudio Falcão. Cláudio Falcão, mas ele entrou, mas ele não tinha relação nenhuma contigo, assim, de pessoal nenhuma. Não, ele tinha. Ele sempre foi um contestador de tudo, ele sempre foi uma pessoa que representava o anti-UPB. O anti-UPB. E ele era uma pessoa que dialogava, que falava, era muito bem falante. Depois só os dois, né? E várias vezes ele ia ao meu gabinete para discutir coisas que achava que não devia ser. Ele tinha, não era uma pessoa estranha para mim. Ele entrou no meu gabinete, eu olhei e me parecia, não sei, que era uma metralhadora portátil de lado aqui, uma bota que vinha até aqui, né? E então ele entrou e passou as ordens para mim, dizendo que sendo representante do governador Lacerda do Porto. E que, a partir dali, ele era uma espécie assim de capataz do Porto. E eu disse, tá bem, ótimo. E ele foi embora. E aí o tempo passou. Ele entrou sozinho? Sozinho. A Delci era minha secretária, e ela ficou toda apavorada e tal. Eu disse, não, deixa. E então, o tempo veio, foi instaurado o IPM, entendeu?